Kids! Hoje eu estou aqui muito empolgada porque hoje eu vou ter um Bia Recebe com o autor inglês Taran Mataro. Desculpa se eu falei seu nome errado. A série dele, Conjurador, tem review aqui no meu canal e você vai poder conferir aqui em cima nos cards. Mas já se inscreve, deixa o seu like que ele merece, que esse vídeo vai começar! Eu quero começar esse vídeo antes de chamar ele, falando como eu conheci os livros dele. Eu gosto de ir na Bienal do Rio, quando eu morava lá, e conferir livros novos do mundo de fantasia, que é o que eu gosto de ler. E eu me encantei pela capa do livro dele, a primeiro da saga Conjurador, chamado O Aprendiz, e eu comprei para testar, para ver se eu gostava, e no meio do livro eu já encomendei, foi na internet, já comprei o segundo que já tinha lançado e depois eu tive que aguardar ansiosamente pelo terceiro livro. E eu contei tudo aqui no meu canal, tem review aqui em cima. Ele é filho de brasileira, então ele fala português e vai tentar conversar em português com a gente. Ele é super simpático, ele sempre responde nas redes sociais, ele agradece pelo carinho nas redes sociais. E eu tô muito empolgada porque eu realmente sou fã. Então vamos começar e já vou mostrar esse vídeo logo. Muito obrigada, Taran, por ter aceitado esse convite. Eu sou fã, eu já tenho alguns vídeos sobre seus livros aqui no meu canal. Primeira coisa que eu preciso saber é como se pronuncia o seu nome, porque eu falo abrasileirado e eu tenho certeza que eu falo errado. No Brasil, os meus amigos me chamam de Tata, mas na Inglaterra é Taran Mataro. Taran Mataro. É que no Brasil, se alguém falar esse nome, fica Taran, né? Você pode me chamar de Taran, não tem problema. Às vezes a minha mãe me chama de Taran, então não tem problema. Já está acostumado com as pessoas falarem a pronúncia errada, né? Com certeza. Me conta uma coisa, como você descobriu esse amor pela leitura e qual foi o primeiro livro que você leu? A minha família gostava muito de golfe e cricket. Esses esportes não me interessam nem um pouquinho. Então, eu ia para a casa da minha avó, ou estava vendo televisão com o meu irmão e meu pai, e eles iam botando o golfe ou cricket, que vai o dia inteiro, esses esportes. Então, eu não tinha nada para fazer. Então, eu lia quando eles estavam vendo esse esporte. E daí, eu acabei amando ler o tempo inteiro. Eu sempre tinha um livro comigo quando eu era jovem. A minha sacola estava sempre cheia com 4 ou 5 livros o tempo inteiro. Foi isso. E o primeiro livro que eu lembro lendo foi um livro chamado Moss Flower, que foi escrito por Brian Jacks, que é uma série de livros que é mais famoso na Inglaterra. Não sei se até que nos Estados Unidos que eles leem essas séries muito, mas é muito bom. E eu acho que o Netflix agora está fazendo uma série sobre o Redwall. Que legal. A série. Então vai ser legal ver isso. E quando que você decidiu começar a escrever? Como que você começou a escrever? Bom, eu sempre gostava de escrever, era parte do meu homework, não sei a palavra em português. Então, eu sempre gostava dessa parte do meu trabalho na escola e eu queria criar a história perfeita, porque cada história é muito bom, mas nunca é exatamente o que você quer acontecer. Então, eu queria criar uma história perfeita e também eu fui para uma escola onde eu era um dos únicos meninos que não era branco e todos os livros que eu gostava de ler, não tinha nenhuma pessoa que parecia comigo. Então, todas as minhas histórias eram sobre um menino que parecia comigo. Pele marrom, cabelo preto, tudo isso. Então, também foi porque eu não podia ler livros sobre pessoas como mim, então eu decidi escrever eles também. E a série Conjurador, ela foi um sucesso e ganhou um book deal depois de ter 3 milhões de views no Wattpad muito rapidamente. E como você conseguiu
Como você decidiu começar a escrever no Wattpad? Bom, eu estava trabalhando em um editor famoso na Inglaterra chamado Penguin Random House. E quando eu estava lá, eu estava molando meu chefe, eu estava falando, eu quero mostrar a minha escritura para um editor aqui. E ele sempre falava, não incomoda eles. Sabe o quê? Algumas pessoas jovens conseguiam escrever livros no Wattpad e daí ficou tão tinha tanto sucesso lá que conseguiram um book deal. Na verdade, ele só queria que eu não incomodava ele mais. Tá? Vai escrever nesse lugar, eu tenho certeza que vai dar certo. E, sabe, tinha milhões de pessoas que usavam o Wattpad e só tinha uns 7 pessoas que conseguiam ter book deals, né? Então não era uma coisa que ia acontecer. Mas eu fui lá e eu pesquisei esse site, eu vi as histórias que estavam, o que eles estavam fazendo certo para ter sucesso no Wattpad, e eu decidi tentar escrever um livro que tinha tanto sucesso no Wattpad que eu ia conseguir um editor, e ao final eu consegui. Muito rápido, né? Porque o book deal veio muito rápido quando a sua história entrou lá. Sim, com certeza. Era uma experiência interessante, porque eu pensei que eu ia ter que acabar o livro no Wattpad e daí eu ia ter pessoas me contatando, mas foi tão rápido que eu consegui arranjar um deal antes de que o livro estava completo, que ajudou muito, né? Porque se todo mundo já leu de graça na internet, eles não vão comprar, né? Porque já leram o livro. Então deu certo dessa maneira. E como você teve a ideia para fazer essa série, que é um best-seller pela New York Times? Parabéns! Como você teve a ideia? Bom, era uma combinação de todas as coisas que eu gostava quando eu era jovem e até que eu ainda gosto agora. Sabe, eu amava Harry Potter, eu amava O Senhor dos Anéis, eu amava Pokémon, e eu decidi escrever uma coisa que tinha todas as partes de fantasia que eu gosto em um livro. Então, do Pokémon eu peguei, tem uma criatura que luta com você, de Senhor dos Anéis eu peguei todas as raças diferentes, do Harry Potter, a amizade, a magia, uma escola de magia. Eu misturei tudo e acabou sendo a série do Summer, né? Eu assumo que eu conheci o seu livro na Bienal do Livro no Rio de Janeiro, e a capa me chamou a atenção bastante, e eu fui olhar, quando eu li atrás, eu falei, uma mistura de Pokémon, Harry Potter e Senhor dos Anéis. Eu falei, mas como uma pessoa vai conseguir misturar isso? E quando eu li, já na metade do livro, eu já estava pedindo na internet o segundo, e o terceiro ainda não tinha saído, porque eu realmente adorei, achei a história muito bem construída e ela realmente te prende. Então, realmente você conseguiu tudo que você queria. Muito obrigado. Os seus livros são traduzidos em quantos idiomas? Você sabe? Eu acho que é 15 ou 16. A série é traduzida no Irã, mas eles não me pagaram nada, eles só traduziram, fizeram sem contrato, sabe? Tá lá, pessoas me mandam mensagem daquele país falando, eu amo seus livros, e eu não tive nada a ver com isso. Eles pegaram da internet, pagaram alguém para traduzir e botaram lá nas lojas. Mas foi uma editora mesmo? Uma editora do Irã, mas não tem jeito lá. A lei é muito estranha no Irã. E eu ia precisar comprar um advogado lá para fazer tudo com a lei da Sharia que eles têm lá. E eu decidi que não vale a pena. Mas 15 línguas ou 16 línguas, sabe? Tem em chinês, tem em francês, alemão, português, né? Espanhol, polaca, Polish, Russian. Tem um monte de línguas. É muito legal porque eu amo ir para países diferentes e eu vou lá na loja e eu acho meu livro e eu assino lá em segredo. É uma das coisas que eu gosto de fazer mais do que tudo. Mas o Brasil é muito estranho. O Brasil é o país mais estranho que eu já vi.
assinar livros, porque cada vez que eu fui na loja do Brasil para assinar livros, sem ser arranjado por o meu editor, só entrando em uma loja, mesmo que eu possa provar que eu sou o autor, eles não me deixam assinar o livro. Nossa, eu ia adorar comprar. Inclusive, um dia eu vou ter que ir aí a Londres e eu vou te caçar para você assinar os meus livros. Bom, mas é tão estranho porque eles falam, eu não posso assinar o livro na loja, porque se não vende, eles querem mandar de volta para o editor, se está marcado por dentro, eles não podem mandar de volta. É por isso que eles não te deixam assinar os livros. Mas eu nunca encontrei isso em outros países. Então agora eu não pergunto, eu só vou lá, eu faço e eu saio. E qual foi o idioma que mais te surpreendeu de quererem traduzir? Tirando o Irã, que não pediu sua permissão. Na verdade, quando eu ganhei um agente que para representar os livros, a primeira book deal, o primeiro contrato que eu tive foi no Brasil. O Brasil comprou as séries antes de que a Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, qualquer um. E eu estava muito feliz porque a minha avó, ela não consegue ler inglês e foi traduzido para ela. Mas ela não entendeu. Até que o dia que eu falei, sai da sua casa, vai com a minha tia, ela vai te levar na loja, vai em qualquer loja, tem 4 perto de você, vai na qualquer uma e pergunta, fala o meu nome lá, e foi só quando ela foi lá e viu na loja que ela entendeu que era verdade. Ela me mandava mensagem falando, você conseguiu vender um livro ainda? Eu falei, sim, claro, mas ela não entendeu até que ela viu na loja que era real. Mas foi bem legal. Toda a minha família no Brasil podia ler em português, então me fez muito feliz isso. E a sua série Conjurador, ela tem 5 livros, só que só 3 estão traduzidos em português, que agora que você contou a história, que foi o primeiro país a comprar a ideia. Quando que vamos ver esses outros 2 livros, pelo amor de Deus? Infelizmente, o editor que comprou os primeiros 3 livros decidiu que não ia valer a pena traduzir e publicar os outros. E eu não posso fazer nada sobre isso, porque é a decisão deles, né? E uma outra editor não vai comprar 2 livros que eles não têm os direitos para os primeiros 3. Então, infelizmente, só dá para ler em inglês. Talvez um dia eu pago alguém para traduzir em português e eu dou de graça para os meus fãs brasileiros, mas por enquanto não dá para ler em português. Dá para ler em espanhol. Então, se alguém fala espanhol, mas não tanto inglês, talvez é mais fácil. Mas, infelizmente, o editor brasileiro não queria nem o resto do Summoner Series, nem o resto do Contender, nem qualquer um dos Contender Series. E eu acho porque tinha um problema econômico no Brasil, e na época que eles iam comprar o resto dos meus livros, e eles precisavam reduzir o número de livros que eles iam comprar o direito. E os meus livros não conseguiram entrar nesse número de livros que eles queriam publicar. Traduzindo, gente, temos que ir na Record, lá encher o saco deles, para eles comprarem o resto dos livros para a gente conseguir ler isso em português. Eu assumo que eu acabei de assinar o audiobooks, porque eu não leio tão bem inglês, eu falo e ouço melhor, e é um modo de eu continuar lendo os seus livros, entre outros que não estão em português, infelizmente. Obrigado. Eu sou o mesmo, eu nem consigo ler A Turma da Mônica, porque o meu cérebro não funciona assim, em ler uma outra língua para me divertir. Eu preciso ouvir, então eu entendo completamente. Eu não escrevo português, eu escrevo português muito mal, até que quando eu estou falando com a minha avó no Facebook, eu preciso traduzir na internet para que tudo tá escrito direito. Vamos falar da sua família, porque você é brasileiro.
Porque o Brasil é assim, né? Você tem algum pezinho, você gosta do Brasil, você tem algum sangue brasileiro, a gente já acha que você é brasileiro, brasileira. Sua mãe é brasileira e por isso que você fala português, sua família é de São Paulo, não é isso? Sim, ela é de São Paulo, sim. Com que frequência você vai para o Brasil? Você vai todo ano? Você tenta ir todo ano, pelo menos? Então, quando eu era mais jovem, eu ia para o Brasil uma vez por ano, por mínimo de um mês. Até que uns 13, 14 anos, daí aqui, tinha uma companhia brasileira que a gente usava para voar para o Brasil, que é o Varig, acabou, né? Sim. E daí, por causa disso, não fomos para 2 anos, e daí o hábito de voltar parou. E também a minha família brasileira, eles amam visitar a Inglaterra, então não precisamos ir lá porque eles já viram aqui. Então, mas faz alguns anos que eu fui para o Brasil, mas cada vez que eu vou lá, eu sempre penso, meu Deus, por que eu não visito mais? Porque eu amo estar lá. A comida, as pessoas, o país, é muito legal. É bem diferente dos ingleses, né? E aí na Inglaterra. Com certeza, com certeza. Qual é a diferença dos fãs brasileiros para qualquer outro fã? Porque nós somos pessoas muito quentes e abertas. Qual é a grande diferença na sua visão? Quando os brasileiros gostam de um livro, eles realmente gostam. E eles não têm a vergonha de mostrar que eles gostam. E eu vejo que os nerds brasileiros não têm vergonha de ser nerd, né? E na Inglaterra e nos Estados Unidos, eles têm vergonha, eles leem esses livros em segredo, eles não vão no Twitter e o Facebook para falar, eu amei esse livro, lá, lá, lá. E, não forma tanto uma parte da vida deles. E os meus fãs brasileiros, é interessante porque no Facebook, o Twitter e tudo isso, eu recebi muitas mensagens de fãs brasileiros, mas não vendeu tão bem no Brasil quanto os Estados Unidos e Inglaterra e todos esses países, mas quase um terço das mensagens que eu recebo é dos brasileiros. Então, eu acho que os fãs brasileiros têm mais dedicação, né? São mais envolvidos nas coisas que eles gostam. E eu acho que isso é muito legal. E algum fã já fez alguma coisa doida, assim, por você? Não precisa necessariamente ser brasileiro, mas qualquer lugar do mundo. É difícil, né? Eu ganho... Pessoas me mandam mensagens... como é que você fala? Inappropriate. Inapropriadas. E fotos que eu não quero ver. E também pessoas, sabe, eles sem encontrar eles nenhuma vez na minha vida, sabe, sem começar uma conversa, às vezes um fã, eles estão visitando Londres, e eles falam, eu tô aqui em Londres, vamos lá jantar. Acabei de fazer isso, quando eu for para Londres eu vou levar meu livro para você assinar. Mas, sabe, eu fui para o Brasil para alguns eventos lá para assinar uns livros, e eu estava em um hotel, e eu recebi uma mensagem de um autor brasileiro chamado Renan Carvalho, não sei se você conhece ele é um escritor de fantasia no Brasil, e eu não tinha nada para fazer, então eu falei, sim, vamos lá, e eu saí com ele, fomos comer churrasco, e daí ele precisava visitar a Inglaterra para um trabalho, eu falei, fica na minha casa, então... E ele esse é seu lado brasileiro, falar, nem conhece, fala, fica aqui na minha casa, vem, isso é seu lado brasileiro. Mas ele era um escritor também, então não era tão estranho assim. Mas, mas eu acho que a parte mais estranha é quando pessoas escrevem fanfiction sexual do Summoner. Daí eu acho isso muito estranho. Não sei se eu vou poder explicar essa história em português, mas vou tentar. Uma vez eu recebi uma mensagem de uma menina no Wattpad e ela falou que ela queria escrever um livro de fanfiction e queria minha permissão. E eu falei, você não precisa minha permissão, escreve o que você quiser. Ela falou, eu ainda quero a sua permissão, vou te contar mais sobre o livro, tá bem? Então eu falei, tá bom. E ela falou, tá, eu quero escrever um livro onde
é tudo a mesma coisa, mas eu tenho uma personagem nesse mundo também. É um menino de uma idade similar do Fletcher e ele tá na escola também. Eu falei, tudo bem. E ela falou, daí ele e o Fletcher vão ser gays juntos. E eu falei, tudo bem, não tem problema, escreve o que você quiser. Uhum. Mas daí ela falou, daí o Fletcher vai ficar grávido. Um homem grávido, né? E eu falei, isso eu não sei. Daí ela falou, e daí ele vai nascer o bebê e vai ser você, mas de forma que... E eu falei, isso não pode fazer. Não, eu não quero ser um bebê de uma gravidez de homem. Foi muito estranho para mim. Eu não queria ser parte disso. Então isso foi, eu acho, deve ter outras histórias, mas eu não estou lembrando agora. Mas isso foi a coisa mais estranha que aconteceu. E sabe o que foi a coisa mais pior? É que depois disso eu fiz uma competição. Falei, todo mundo pode escrever fanfiction? Daí me manda o fanfiction, o melhor fanfiction, eu vou fazer um Skype com você de meia hora para a pessoa que ganha. Que legal. E eu falei, tudo bem. Daí eu li um monte que pessoas me mandaram e tinha um que era melhor dos outros, era melhor escrito, dava para ler facilmente. Eu falei, tá bom. Daí eu anunciei, essa pessoa ganhou, eu fui para mandar a pessoa uma mensagem e foi a mesma menina que queria escrever sobre essa gravidez e tudo isso. E eu escrevi na competição, precisa ter mais de 18 anos. Aí quando eu fiz o Skype, eu acho que ela tinha mais 15 e mentiu sobre a idade dela, e o pai dela estava sentado de trás dela, como eu estava fazendo uma coisa errada. Eu falei, não, era para ser no mínimo 18 anos, mas ela mentiu e foi muito estranho. E ela era uma menina árabe com o hijab e tudo isso, então não deu para ver o rosto dela. Mas o pai, daí ela desligou o vídeo, mas eu fiquei a entrevista inteira sabendo que o pai estava lá, assim, muito bravo que eu estava falando com a filha dele. Mas foi estranho. Sua série nova é a série Contender, que você já disse que não vai ter em português, mas a série Contender pode ser comprada por outra editora, afinal... Sim, isso podia acontecer, mas os editores do Brasil, eles não estão comprando muito agora. Me conta um pouquinho sobre o que é essa nova série aí que você está fazendo dos Contender. Bom, eu já acho difícil explicar em inglês, então me perdoe se eu não explico muito bem. Mas é uma série sobre um grupo de adolescentes que um dia, um minuto ele está no ônibus, no próximo ele aparece nesse mundo e o mundo é muito perigoso, está cheio de criaturas. E essas criaturas que ele está vendo vêm do passado da Terra. E também tem pessoas e pedaços da nossa história que tá lá também. Então, coisas que... eu pesquisei essas séries para 5 anos. De coisas que desapareceu no nosso passado, onde não sabemos onde é que eles foram. Então, esse mundo está cheio de coisas que desapareceram na realidade da história. Tipo os grupos de romanos que ninguém sabe o que aconteceram para eles, cidades que desapareceram, ninguém sabe onde é que foi essas cidades. Fiquei curiosa. Como você teve ideia para fazer isso? Porque realmente é algo muito confuso, pelo que parece, quando você lendo é muito mais fácil de entender. Mas como surge essa ideia? Eu amo a história e o Summoner Series tá cheio de inspiração da história, mas é mais sobre história medieval ou dos guerras napoleônicos. Então, mas eu amo tudo sobre história e eu amo mistérios também. É melhor quando você lê. Já vou entrar aqui e comprar o livro agora, porque eu fiquei realmente muito curiosa para conhecer essa história. Infelizmente, vamos ter que entrar e encher o saco das editoras para elas botarem esse livro em português, para a gente conseguir entender melhor. E você que não fala inglês nem espanhol, entender tudo. Se a sua série Conjurador, The Summoners, se virasse um filme ou uma série,
Quem você gostaria que interpretasse os seus personagens? Já pensou nisso alguma vez? Sim, mas eu pensei nisso uns 8 anos atrás. Sabe? Então eles são velhos agora, né? Alguém tinha 18, 19, então eu gostava de é uma atriz irlandesa chamada Saoirse Ronan. O nome dela é escrito muito estranho. Também para o Fletcher eu queria Evan Peters para ser o Fletcher. Para o Othello eu queria alguém chamado era Jack O'Connell para ser o Othello. Netflix vai ler o seu livro, gosta e quer fazer uma série ou um filme. Você preferia que fosse série ou filme? Ou filmes? Séries, com certeza. Séries porque eles podem explorar o mundo mais, né? O filme só tem 1 hora e pouco, ou talvez 2 horas, se você tem muita sorte. Mas uma série vai ser 4, 5, 6 horas de vendo o seu mundo virar realidade, né? O que é interessante é que quando um autor vende os direitos dos livros deles para virar filme ou séries da televisão, eles não ganham tanto dinheiro para vender os direitos. Eles ganham mais dinheiro porque pessoas depois vão e compram os livros. Sabe? Eles ganham dinheiro, né? Vai ser entre 100 mil e 500 mil libras, normalmente. Mas o dinheiro real vem das vendas dos livros depois que o filme ou a série seja popular, né? Então, para mim, eu preferia ir no Netflix em vez de um outro canal, porque no Netflix mais pessoas vão ver as séries ou o filme, você vai vender mais livros. E também eu quero mais pessoas ver o meu mundo, né? Então, para mim, eu preferia ser uma companhia como Netflix. Muito, muito obrigada por ter aceitado esse convite, Taron. Você poderia deixar uma mensagem para os seus fãs brasileiros que enchemos tanto o seu saco e mandamos tanta mensagem para você? Eu só quero falar obrigado para todo mundo que continua apoiando os meus livros. Eu continuo tentando publicar os livros no Brasil, os outros que não foram publicados lá. E eu espero que no futuro mais dos meus livros vão ser traduzidos no Brasil. Vamos fazer um abaixo-assinado e encher o saco da Record para ter os livros, sim, e para acharmos uma editora aí para a sua próxima série. Vamos estar aí acompanhando, com certeza, de perto. Muito obrigado. E desculpa pro sotaque horrível. Não, imagina, seu português é ótimo, provavelmente é melhor que o meu inglês, então a gente está ótimo. Todas as Muito redes obrigado. sociais dele estão aqui. Também tem link para comprar os livros dele aqui na descrição. Vai lá, compra, vamos ajudar ele a ter muita venda, que assim a gente consegue ter os outros livros dele em português. A gente tem que apoiar os artistas que a gente gosta. Muito obrigado. Tchau. Tchau!